Olá, galera dos quadrinhos. É muito bom estar de novo com você nesse documentário, A Vida e Obra de Ângelo Agostinho. Eu te convido agora a você viajar com a gente através do tempo, no ano de 1866, para você conhecer mais quem foi ele, vida e obra desse grande mestre, pai dos quadrinhos nacionais. Portanto, eu te convido agora, vem comigo, vem ao túnel do tempo. Falar de Ângelo Agostinho é falar de um pioneiro, de um grande caricaturista do século XIX, onde os jornais, o país ainda não tinham charges, só eram escritos, não havia gravuras. Metade da população era analfabeta, 85% não sabiam ler e nem escrever, apenas 15% sabia ler. Por esse motivo, elas não tinham conhecimento do que se passava no Império. Só conheciam o imperador Dom Pedro II pela moeda, dinheiro que vinha estampado no seu rosto. A imprensa nasceu sem imagem e foi ele quem inovou. Agostinho, assim, teve um papel importante na imprensa brasileira. Ele, que era de origem italiana, veio para o Brasil e, com 16 anos, resolve criar suas caricaturas e falar sobre a corte. Assim, a população pôde entender o recado dos desenhos de Agostinho. Ele se tornou o melhor homem da imprensa do século XIX, porque desenhava, escrevia, fotografava e publicava suas próprias revistas. Agostinho foi o principal jornalista do Segundo Império até a República. As notícias que saíam nas reportagens eram através dos quadrinhos, colocando aquilo que dá uma visão perfeita do que estava acontecendo para as pessoas que não sabiam que estavam acontecendo, principalmente para as pessoas que não sabiam ler. Apenas 15% sabiam ler. Por isso a importância, o trabalho da imprensa de Agostinho. Pessoas analfabetas agora liam pelos desenhos que falavam das ruas, vendo a carruagem do imperador, a cara do imperador estampada nos jornais, pois eles só conheciam através das moedas. Em São Paulo, no ano de 1867, Agostinho arrasou e revolucionou São Paulo, quando fundou a Imprensa Ilustrada, nas 50 ruas de São Paulo, com um número de 20 mil habitantes. Lança o Cabrião e dá início à carreira quando fundou o Diabo Coxo, o primeiro jornal ilustrado em São Paulo. O segundo jornal dele foi mais importante. Foi fundado com Nestor Pestana, que era um dos fundadores do jornal Estado de São Paulo. No dia de finados no cemitério da Consolação, onde frequentava a oligarquia, ele resolveu publicar uma caricatura com todas as caveiras bêbadas e dançando. Deu até processo, mas Ângelo Agostinho se livrou, mas teve a antipatia do povo paulista. Por isso, o jornal dele foi obrigado a fechar as portas, a sede do periódico chegou a ser depredada devido a constantes ataques de Ângelo Agostinho ao clero e às elites escravocrata paulista. Em 1867, Ângelo Agostinho muda-se para o Rio de Janeiro, onde passa a colaborar com o periódico O Alerquim, e em 1868 com a revista Vida Fluminense, onde publicou uma história infantil em Ioquim, com impressões de uma viagem à corte, onde os personagens são caipiras recém-chegados à cidade e convivem ao mesmo tempo com um mundo que se organiza à margem da corte e com diversas entidades da mitologia rural brasileira, o que viria a ser a primeira história em quadrinhos do Brasil. Em 1869, passa a colaborar com a revista O Mosquito, onde publica uma caricatura. Em 1876, Ângelo Agostinho fundou a Revista Ilustrada, onde publica uma série de caricaturas onde satiriza e cobrava do Senado e do ministro. A ideia da abolição crescia entre o povo e os escravos. Havia uma pressão sobre a abolição que indignava Ângelo Agostinho. Na luta pela abolição da escravatura, a revista publica uma série de caricaturas intituladas Cenas da Escravidão, como escravos espancados, torturados, escravos colocados em fornos crematórios, mutilados, cativeiros cruéis, com 14 ilustrações que denunciavam as torturas a quem eram submetidos os escravos.
A revista se firmou como a mais importante publicação de variedades do século XIX. Ele foi o pioneiro da charge política, mas o alvo era o imperador Dom Pedro II. Ele desenhava ele dormindo ou caindo do sofá, mas Dom Pedro II não se importava, pois ele atacava o imperador distraído e não passava de aspectos humorísticos. Zé Caipora, primeiro personagem fixo no Brasil. Ele ensinava a contar histórias com as figuras. Em 1869, na revista Vida Fluminense, As Aventuras de Inhoquim, uma das histórias em quadrinhos mais antigas do mundo. Esta data, 30 de janeiro, se comemora o Dia dos Quadrinhos Nacional. Não quis mais trabalhar com os redatores que estavam comprometidos com o governo. Então ele se afastou. Ele sentiu que não tinha mais espaço, deixou passar muitos anos. Não era mais o Império, agora era a República. Não se sabe dos parentes, apenas que Laura Alvim é sua neta. Nesse mesmo ano ele fundou a revista Dom Quixote, onde publicou as aventuras de Zé Caipora. Em 1905, passou a fazer parte da equipe fundadora da revista infantil Tico Tico, e cada vez mais dedicada às histórias em quadrinhos. Como artista plástico, Ângelo Agostini participou das exposições gerais de belas artes. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 28 de janeiro de 1910.